para revelar o que está em oculto, como o jejum. O jejum é uma ferramenta espiritual que vai ajudar você a ser mais sensível para ouvir a voz de Deus, mas o jejum também vai trazer respostas, o jejum vai trazer descobertas, o jejum, ele faz com que o tapete seja levantado e a sujeira que está embaixo daquele tapete ali você consiga enxergar. O jejum mostra o coração das pessoas. O jejum mostra o que nós não vemos na superfície. E o jejum mostra como que o inimigo sorrateiramente pode estar trabalhando para bloquear um recurso financeiro, para tentar bloquear até mesmo algo que Deus tem para nós, mas que, sabe, há uma força das trevas, há uma resistência espiritual que está ali, está tentando impedir com que aquele recurso chegue até nós. Eu quero mostrar para você hoje como Josafá fez um jejum que mudou completamente a realidade das coisas. Eu quero declarar na tua vida, o jejum vai fazer isso por você. O jejum, ele vai trazer uma virada. O jejum vai descortinar tudo aquilo que estiver hoje encoberto. O jejum vai mostrar. Eu creio nisso. Então quero pedir para você que está entrando aqui nessa live e que quer entender sobre esse assunto, que você já deixe sua curtida aqui nesse vídeo e que você mande para quem é intercessor, para grupos de oração, manda esse vídeo para eles, porque eles precisam saber. Porque muitas vezes tem gente que está sendo atacado e nem sabe que aquilo é ataque espiritual, porque a gente racionaliza tudo. Nós levamos tudo para o natural. Levamos tudo para o lado humano. E nos esquecemos de que a nossa batalha, ela é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Então, enquanto ficamos brigando uns com os outros, o inimigo fica aplaudindo, porque é ele que é o culpado disso. É ele que fica fomentando coisas no mundo espiritual. E nós vamos entender sobre jejum. O jejum ele pode ser total, o jejum ele pode ser parcial. O jejum tem que ser dirigido por Deus. O jejum tem que ter um propósito. E a pessoa que pratica o jejum tem que ter saúde para jejuar. Porque uma pessoa que não tem saúde para jejuar, às vezes ela não vai conseguir cumprir o jejum. Então, essas coisas têm que serem analisadas, mas esse é outro assunto. Eu quero falar propriamente do poder do jejum e como o jejum ele pode, desbloquear o que está bloqueado, destravar o que está travado. Em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 4, eu quero ler essa passagem para você. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Vamos entender aqui. Josafá era rei do povo do Senhor. Ele foi colocado por Deus naquela posição. E ele ouviu que um exército muito grande estava vindo contra ele. E era guerra, era destruição.
Josafá fez duas coisas aqui que mudaram completamente o destino dele e o destino do povo que ele cuidava. Que foi consultar a Deus e se posicionar em jejum. Porque quando estamos enfrentando guerras, o que a gente quer fazer quando a gente está enfrentando guerras na vida, crises, ansiedades, aflições? A gente quer sair para resolver. Então vamos resolver com esse, vamos resolver com aquele, vamos lá. Josafá fez diferente. Josafá, antes de enviar um exército, antes de dar ordem para todo o exército se preparar, os homens pegarem arma, antes de mandar o exército ficar de prontidão, ele fez duas coisas que às vezes a gente não faz. Que foi jejuar e consultar o Senhor. Ele consultou a Deus. Ele colocou aqui o povo, ele reuniu-se com o povo, a Bíblia diz, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Em todo o reino, olha só, um rei proclamando um jejum nacional. Josafá, rei de um povo, rei de uma nação, a nação de Judá. Ele diz, gente, vamos jejuar. É o tempo de jejuar. E ele estabelece um jejum. E no verso 15, olha o que está escrito, no verso 15 de 2 Crônicas 20, diz assim, Jaziel disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Olha o que aconteceu. Depois de consultar a Deus, depois de jejuar, Deus levanta um profeta. Tem palavras que só vão chegar a nós quando a gente consultar a Deus, orar e jejuar. Tem respostas, gente. Olha, grava isso que eu estou te ensinando aqui. Tem respostas que só vão vir para a nossa vida quando a gente consultar a Deus e quando a gente jejuar. É por isso que o jejum e a oração são armas espirituais tão potentes. Porque agora, depois de consultar a Deus, depois de jejuar, Deus levanta um profeta. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Tem uma palavra de Deus que foi liberada. Essa palavra já trouxe para o rei, sabe, uma outra configuração. Porque o rei agora sabia, a confiança dele estava em alta. Porque ele sabia, Deus nos deu uma palavra. Então nós não temos só um exército agora. Antes eles tinham só um exército. Agora eles têm uma palavra de Deus. E a palavra é mais forte que um exército. A palavra é mais poderosa do que todas as suas habilidades, do que todo mundo que está com você. A palavra é a coisa mais forte, é a coisa mais poderosa que você tem, que você carrega. E no verso 17, olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito no verso 17 e 18 de 2 Crônicas 20. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Aqui vem um outro segredo. Eles receberam essa palavra, que eles não precisariam lutar, que eles só precisariam tomar posição, permanecer firmes e eles veriam o livramento de Deus. Quando você está enfrentando perseguições, acusações, aflições, problemas financeiros, permaneça
firme em Deus. Depois de consultar, depois de jejuar, não desanime, não desmorone, não desista. E a Bíblia diz aqui que eles fizeram uma coisa, que eu creio que isso abriu os céus sobre a vida deles. Eles começaram a adorar a Deus. E quando eles começaram a adorar a Deus, olha o que está escrito no verso 22 que acontece. Daí você vê uma sucessão de coisas que começa a acontecer. No verso 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quem lutou por eles foi Deus. Quem lutou por eles foi Deus. Deus começou a armar emboscada. Deus entrou na batalha. Deus entrou na batalha. Deus interviu, Deus fez com que aquele exército que estava se movendo contra Judá e contra Josafá, aquele exército fosse dissipado. E você vê, sabe, que tudo rompeu com o jejum. Tudo rompeu, as respostas vieram, a palavra profética veio. Deus começou a agir por meio do jejum. E eu vejo 3 coisas aqui que Josafá praticou, tá? E que ele levou o povo a praticar. Eu quero mostrar isso para você. Fora essas coisas que eu falei, tem 3 coisas aqui que eu deixei reservado para falar para vocês. Tem 3 coisas aqui que eu acredito que foi crucial. Josafá ensinou o povo a fazer 3 coisas durante o jejum. Preste atenção. Primeiro, humilhação. Humilhação. Como assim humilhação? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Não está dizendo para você se humilhar para os homens. Está falando para você se humilhar diante de Deus. Está falando para você se humilhar diante de Deus. Isso significa reconhecer que sem Deus você não é nada. Significa deixar de confiar na sua força, na sua inteligência, nos seus recursos. E foi isso que Josafá fez. Ele disse: eu não confio em mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Ele reconheceu, ele foi para Deus. Ele não foi direto para o exército. Ele não foi direto para os seus recursos. Ele foi direto para Deus. Ele foi direto para Deus. E é isso que eu e você temos que ir. Nós temos que ir para Deus. Nós temos que ir para Deus. É esse o nosso maior recurso. É dizer: Senhor, eu sou limitado. Eu não posso com isso. Mas o Senhor pode. A segunda coisa que Josafá fez, ele buscou. A Bíblia diz, o texto diz que Josafá se colocou a buscar o Senhor. A buscar o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Começar a buscar. Sabe? Qualquer momento que você tiver, vá e ore. Senhor, coloco minha vida diante de Ti. Coloco minha família diante de Ti. Coloco esse negócio diante de Ti. Coloco essas acusações diante de Ti. Eu coloco essas contrariedades diante de Ti. Você começa a orar. A palavra buscar no hebraico significa procurar com intensidade, vasculhar, investigar. É como se, quando você perde algo precioso em casa e você revira os cômodos até tentar encontrar. Durante o jejum, você deve buscar a face de Deus, como se a sua vida dependesse, realmente depende dele. E a terceira coisa, a oração coletiva. Às vezes as pessoas não querem ir a um culto da igreja, mas ali está acontecendo algo coletivo, uma reunião espiritual coletiva. Não querem participar de um grupo de intercessão, mas um grupo de intercessão é uma oração coletiva. Ele colocou o povo inteiro a jejuar, o povo inteiro a orar. E olha o mover que Deus fez. Quando as pessoas começam a orar, um mover sobrenatural é liberado dos céus sobre a terra. Uma nação desse tamanhinho
venceu um poderoso exército, porque confiou no seu Deus e orou, buscou. Seu inimigo pode ser muito grande, mas quando você está unido em oração com outras pessoas, aquele inimigo, ele é combatido e ele vai ser vencido. É por isso que eu convido você, vem orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas aqui. Vem orar com a gente. A oração coletiva tem muito poder. Vem orar com a gente aqui. Eu convido você a orar com a gente. Vem orar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Antes disso, eu quero lhe convidar, você que quer caminhar mais perto da gente, que quer aprender mais sobre o profético, que quer aprender mais a palavra de Deus, que quer ter, mais tempo caminhando junto com a gente. Eu quero convidar você a se tornar meu aluno na Academia Quinto Global. Esse mês de dezembro agora, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia. Toda quarta-feira eu entro ao vivo com os meus alunos, dou direção, dou conselho para eles. Você não vê ninguém no Brasil fazendo o que eu estou fazendo, ninguém. E eu convido você a se tornar nosso aluno. E amanhã nós vamos ter uma oportunidade às 6 da manhã para todos aqueles que não são nossos alunos e um presente para quem é nosso aluno. Amanhã nós vamos falar desse presente na oração das 6 da manhã. E você que ainda não adquiriu o Café com Jesus Kids, que é um livro de desenho com leitura bíblica para crianças e também um kit de canetinha que vem junto com o livro, você pode adquirir lá no nosso site para abençoar teus filhos, abençoar teus netos. É o Café com Jesus Kids, tá? Que já está abençoando a vida de muitas crianças e também pode abençoar teus filhos. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, que o Senhor levante um povo que ame oração e que ame jejuar. E nós oramos agora, e eu estou também em propósito, para que tudo aquilo que está bloqueando o caminho dessa pessoa seja desbloqueado. Tudo aquilo que está travado no caminho dela, que haja um destravar, que haja um romper, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, e peço, coloca a tua mão sobre a vida deste homem, coloca a tua mão sobre a vida dessa mulher. Que haja uma intervenção do Senhor na vida dele. Haja uma intervenção do Senhor na vida dela. Abençoe, Senhor. Toca com teu poder, Espírito Santo. Toca com teu poder. No nome de Jesus. Toca com o teu poder. Toca com a tua graça. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Senhor, que haja um avanço, que haja um romper, que haja um liberar dos céus sobre a vida dessa pessoa e também sobre toda a sua casa. Eu oro para que enfermidades rendam-se a Jesus, para que bloqueios espirituais sejam quebrados e para que a vida de Deus toque nele, toque nela. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que chegou até aqui que não é inscrito no canal, inscreva-se. Esse é meu canal oficial, tá? Qualquer outro aí não é oficial. Esse é meu canal oficial. Que Deus abençoe a todos. Talvez hoje, você goste de se comunicar com as pessoas, vendendo os seus produtos. Hoje você gosta de se comunicar com as pessoas, liderando uma equipe. Mas amanhã você pode estar liderando muito mais do que uma equipe. Você pode estar liderando uma nação, se Deus assim quiser. É uma preparação para o seu destino. Hoje, você está lá na corte do faraó, talvez trabalhando para políticos, ou trabalhando para pessoas muito importantes. E você pensa, eu estou perdendo meu tempo aqui. Não. Você está sendo preparado para um dia entrar nesses ambientes e saber como se mover nesses ambientes. Aleluia! 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 Você nunca verá coisas maiores que você não passou por eles. Começou com ovelhas, terminou com pessoas. O mesmo aconteceu com Davi. Começou com ovelhas, terminou com pessoas. É por isso que Davi declarou: o Senhor é o meu pastor. Começou cuidando das ovelhas e depois estava cuidando de uma nação. Moisés recebe as leis, então, lá no monte. E quando ele desce com as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, o povo estava pecando e estava adorando um bezerro de ouro.
Então aquelas pedras, aquelas leis na pedra são quebradas. Entenda, o povo infringiu a lei antes mesmo de ter a lei. Isso significa que quando você vem a esse mundo, você já infringiu algo, mesmo sem ter praticado um pecado. Com o povo de Israel foi a mesma coisa. Eles infringiram a lei antes mesmo de ter a lei. E daí, através de Cristo, nós encontramos a graça maravilhosa, aleluia, que nos perdoa, que nos lava, que nos limpa, que nos coloca novamente no caminho para a glória. Pela lei nenhuma carne se salva. É impossível ser salvo por algo que você quebrou mesmo antes de ter. Mas então veio a graça. Eu era um pecador, um miserável arruinado antes mesmo de cometer um erro. Você correndo por aí com o nariz empinado, falando sobre o que não fez. Não importa se você fez ou não. A misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, me deu acesso a uma conversa com Deus. Eu quero que você entenda isso, porque a graça, ela veio resgatar você. A graça por meio de Jesus Cristo veio nos resgatar, para abrir caminho novamente para a glória. Eu tenho acesso à glória. Sabe, enquanto você tem 1000 motivos para se entristecer, você tem um que é maior do que todos os motivos para se entristecer. Você tem um caminho aberto para a glória, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ter um caminho para a glória. Aleluia! Deus disse para aquele povo: eu estou farto de vocês, eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar meu anjo para ir com vocês. Sabe, quem não conhece a glória, qualquer outra pessoa, Arão, Miriam, Josué, Caleb, qualquer um deles ficariam felizes de ter um anjo os guiando até a terra prometida, porque Deus ia cumprir, Deus ia levar eles até a terra que manava leite e mel. Eles iam se contentar com o anjo. Tem gente que se contenta com o anjo, mas Moisés disse assim: não, eu conheço a glória, eu conheço a presença. Senhor, não me faças passar daqui se a tua presença não for comigo. Meus irmãos, nós temos que amar a presença de Deus mais do que o leite, mais do que o mel, mais do que os anjos, mais do que o poder de Deus. Nós temos que amar a glória mais do que qualquer coisa. Olha a mentalidade de alguém que conhecia o caminho da glória. Ele disse: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Você se importa com algumas pequenas coisas ainda, porque a glória não se tornou a coisa mais importante ainda na sua vida. Então você diz que vai sair da presença de Deus por causa de pessoas. Você diz que você vai sair da presença de Deus porque não tem o que você quer, porque não é como você acha que tem que ser. E o Senhor diz assim para você: ei, você está olhando para o lado errado. A minha presença é a coisa mais importante na tua vida. Deus diz assim: Moisés, eu não vou ir mais com esse teu povo. E Moisés disse: não são meu povo, Senhor, é teu povo. Não é meu povo, é teu, Senhor. Sabe o que Moisés entendeu? Moisés entendeu que ele não dependia do povo. Ele entendeu que ele dependia do Senhor. E ele estava disposto a abrir mão da sua liderança, mas não queria de forma alguma perder a glória. Moisés não está tentando apenas conseguir coisas, porque Deus disse para ele: eu vou te dar, Moisés. Ele disse: tudo bem, mas se você não for, eu não quero ir. Tem gente que se contenta em só ser bem sucedido. Tem gente que se contenta em só ter alguns títulos, alguns prêmios.
Mas o homem que conhece o caminho para a glória, sabe que tudo serve a um propósito. E que o coração não pode estar nas coisas. O coração tem que estar na glória. É por isso que eu quero que você entenda. Eu sei que você tem problemas a resolver. Eu sei que você tem, você tem desafios essa semana que está entrando. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Para de te preocupar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não me preocupo mais em pedir algumas coisas para Deus. Sabe, eu oro, claro, eu especifico para Deus, mas eu sirvo a Ele. E Ele cuida de mim. Ele cuida da minha casa. Deus está dizendo para você: volta para o altar. Volta a fazer alguma coisa para mim. Volta a amar a minha glória mais do que você ama a conquista. Mais que você ama vencer esse problema. Se a tua vida, se você estiver rico espiritualmente, se você buscar uma riqueza espiritual, não tem como você viver uma vida abaixo na miséria. Daí você diz: não, mas eu tenho buscado essa riqueza. Talvez você não está encontrando essa riqueza como você acha que está encontrando. Porque às vezes as pessoas são assim. Elas buscam a Deus, elas oram mais do que todo mundo, mas elas quebram um princípio por cima do outro. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não acessa a glória quebrando princípios. Você não acessa a glória quebrando princípios. Você pode sentir a presença de Deus, você pode ouvir a Deus, você pode, muitas coisas. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ser usado para orar por uma pessoa e ela ser curada, mas o Senhor vai dizer para você: eu nunca te conheci. Aí você diz assim: como que eu não conheci se eu usei teu poder? Aí Deus vai dizer: mas o meu poder opera pela fé. Eu não te conheço na glória. Eu não te conheço. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a incapacidade do discernimento das pessoas espiritual hoje está porque elas não estão acessando a glória de Deus. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de força e de ânimo sobre a tua vida e sobre a tua casa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus, que todo câncer, que toda alergia, que todo tipo de problema relacionado a dores nas pernas, nas costas, que haja cura agora no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és aquele que cura e nós declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também oramos para que todo tipo de ansiedade, de angústia, de depressão vá embora, se afaste da vida dessa pessoa e que venha sobre ela um novo tempo, que as energias dela sejam recarregadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebramos o poder da inveja, quebramos o poder dos ataques espirituais contra a vida dessa pessoa e declaramos: ela está guardada pelo Senhor. Sua casa está guardada pelo Senhor. Meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao redor da família dela, no nome de Jesus Cristo, e nós declaramos: nenhuma influência do mal tem poder sobre essa casa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje você vai receber uma palavra profética e no final eu quero fazer mais uma vez uma oração por provisões especiais essa semana. Amém? Eu quero fazer essa oração hoje por provisões especiais. Na oração da manhã eu fiz essa oração porque o Espírito Santo me tocou
E hoje eu também vou fazer essa oração. Por isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês para compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. E no final eu tenho um recado importante, também sobre a Escola de Profetas, ok? Então fica aí até o fim, porque tem coisa boa aí pela frente, em nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho da Nadir. A Nadir escreveu para a gente assim: a paz. Na live da manhã, quando o Senhor orou por uma pessoa que tinha problema no olho esquerdo, eu tinha catarata nesse olho e quase não enxergava mais nada. O médico havia dito que não dava para operar, mas na mesma hora em que o Senhor falou, eu tomei posse e fui curada para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Certa feita, lembrei de um testemunho. Uma mulher, ela tinha tido um acidente quando criança e ela perdeu a visão de uma das vistas dela e não enxergava nada. Para a medicina era irreversível o caso dela naquele olho, então ela só conseguia enxergar de um olho. Ela estava no meio de um culto, de um evento que eu estava fazendo, e naquele evento estava o poder de Deus muito forte ali naquele evento, e de repente ela começou, a saltar de alegria, e ela chegou bem perto de onde eu estava. Ela disse: eu fui curada, e eu não entendia. E ela disse: olha que eu estou enxergando. Aquele olho que ela não enxergava nada, Jesus Cristo a curou. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você que está aí nessa oração, saiba que Deus sabe do seu problema. E Ele tem o poder para intervir. Por isso, chame por Jesus. Aonde você está? Chame por Jesus. Ele vem. Ele ouve. Ele opera milagres. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 2 Crônicas 7,14. E hoje você vai ser confrontado na sua vida espiritual. Está pronto para isso? Está pronto para ser confrontado na sua vida espiritual? Porque tem alguns confrontos que a gente até corre deles. Mas há momentos que Deus ele nos confronta e para nos convencer a alinhar a nossa vida, o nosso coração, à vontade e ao propósito dele para nos abençoar. Então é um confronto com amor. É que nem quando o filho ou a filha está fazendo uma coisa errada e você diz para aquele jovem, para aquele adolescente: senta aí e vamos conversar. É um confronto, é um tipo de confronto. Então é importante nós permitirmos que o Senhor fale ao nosso coração. Em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sempre quando existe arrependimento num coração, existem bênçãos do céu que são liberadas. E essas bênçãos estão preparadas, estão prontas para ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu vou falar aqui de algumas coisas que vão ser confrontadas. Algumas coisas que vão ser confrontadas hoje. E a primeira delas é: não tem resposta sem intimidade. Milagre sem processo é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Se você quer ter resposta de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus é uma proximidade que eu preciso ter do Senhor. Semana passada, eu estava me preparando para a Escola de Profetas que nós tivemos aqui em São Paulo. Eu fiquei uma semana em consagração e foi incrível as respostas que Deus me deu. Foi incrível as coisas que eu pedi para Deus, as direções até da palavra, porque eu tenho feito isso já há alguns anos. Toda Escola de Profetas eu preparo uma palavra diferente e eu quero revelações do alto.
Eu fiquei uma semana debruçado, sabe, na palavra, na oração, buscando direções de Deus, buscando, sabe, ajudar as pessoas, e eu queria informações quentes do alto. Não tem resposta sem intimidade. Não tem resposta sem intimidade. Se você quer viver coisas novas de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade, como eu disse, é uma proximidade. Sem proximidade, não tem intimidade. Tem que se aproximar de Deus, tem que se dedicar um pouco mais, tem que se afastar, sabe, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus, tem que se afastar até mesmo daquilo que não é uma coisa ruim, mas está lhe distraindo, está te afastando de Deus. É tempo de nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, através da oração, através da busca, é me aproximar de Deus. E eu me aproximo de Deus através da oração, através do jejum. Eu me aproximo de Deus praticando a sua palavra, até quando ninguém está enxergando. Nós precisamos buscar essa proximidade de Deus e nos afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não é bom, daquilo que de alguma maneira perturba a nossa vida, de alguma maneira trava o nosso relacionamento com Deus, uma proximidade. A segunda coisa, fé sem posicionamento é só um discurso bonito para boi dormir e eu não sou boi. Você tem que entender, a fé tem que ter um posicionamento. Porque as pessoas hoje parece que normalizaram. Não, eu sou da fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas fé sem posicionamento. E posicionamento aonde? Posicionamento na obediência. Posicionamento na palavra. Fé sem obras não serve para nada. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você está aqui, está na oração, está buscando a Deus. Fé sem posicionamento é discurso bonito, não tem raiz, não vai se firmar. E como a gente diz lá no sul, não vinga. Não vinga. Porque a fé, ela tem que estar acompanhada de posicionamento. Quando Deus fala comigo para fazer algo, bem, Deus falou, eu tive a informação, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que dar um passo de fé, porque a fé sem obras é morta. Então, quer que Deus opere na tua vida essa semana? Quer ver coisas novas? Te firma na oração, te aproxima de Deus. Comece a andar por fé. Se nós queremos coisas maiores da parte de Deus, nós temos que aprender a seguir os comandos do Espírito. No sábado, agora que passou, eu disse para as pessoas que eu aguardava todas elas no domingo às 6 da manhã. Sabe por quê? Esses atos de fé, para a pessoa despertar. Esses atos de fé vêm para a pessoa, sabe, fazer algo além, porque a fé sem um posicionamento, sem uma demonstração, ela fica sem raiz. Toda fé, toda a direção que Deus deu para o povo de Israel, precisou deles marchar, precisou, sabe, deles seguirem uma instrução, de serem guiados pela nuvem que Deus colocou ali, que era a manifestação da glória de Deus, porque a fé tem que ter posicionamento. A fé tem que ter posicionamento. Muitas vezes a gente chama as pessoas para participar de um evento e a pessoa pensa assim, não, se Jesus quiser, Ele me encontra aqui onde eu estou, Ele vem aqui no meu sofá, Ele vem aqui na minha cama. É claro que Ele vem. Mas muitas vezes Deus vai desafiar a sua fé. Ele vai dizer para você sair lá do outro lado do mundo e vir até um lugar porque Ele quer te abençoar. Na nossa escola de profetas, agora que nós tivemos na semana passada, tinha gente de Dubai, tinha gente de Portugal, tinha gente da Austrália. E olha, eu vou dizer para vocês, a Austrália não é um lugar, não é um lugar perto, não. É um lugar bem distante. É um lugar bem distante. Ou seja, as pessoas
as pessoas, quando Deus coloca algo no coração delas, elas têm que se posicionar. Isso vai fazer elas caminhar. Isso vai fazer elas saírem do lugar que elas estão e virem, porque a fé sem posicionamento é só discurso bonito. Amém? Então, quer lutar pela tua família? Começa a buscar Deus aí. Se entrega ao propósito, te rende a Deus. Começa a orar, até na madrugada, quando o Espírito Santo te levanta para interceder, vai lá orar, vai interceder. Você confia. Até quando? Esse é o terceiro confronto na sua vida espiritual. Você confia até quando? E se Deus contrariar o teu plano? Vai parar de crer? Porque Deus está fazendo as coisas de uma maneira diferente? De uma maneira que você, sabe, você achava, puxa, mas Deus vai fazer desse jeito? Ei, confie até o fim. Aprenda a confiar até o fim. Aí você diz assim, puxa, mas Deus tá virando a minha vida de cabeça para baixo. Ei, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Confia nele. Confia nele. Porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas diferentes. Então confia. Aí você diz assim, puxa, mas olha, Deus está fazendo de uma maneira que tá tirando certas pessoas. Deixa que Deus tire, porque quando Deus tira alguém, Ele está abrindo espaço para pessoas novas entrarem. Oh, glória a Deus. Entendeu? Então confia até o fim. Porque algumas pessoas confiam, sabe, até certo ponto. Porque elas estão sendo confrontadas. Deus está mudando muito, Deus está mexendo muito, mas Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus que movimenta as coisas. Amém? Ele não tarda. Deus não tarda. Mas será que você não entregou ainda a Deus o tudo que Ele quer que você entregue? Porque nós muitas vezes pensamos, Deus está demorando, mas e você já entregou tudo que Ele pediu para você entregar? Já entregou a Deus tuas preocupações? Já entregou a Deus teu coração? Já entregou essa resposta nas mãos de Deus? Você está aguardando para que Ele haja na sua vida? Porque às vezes a gente não se entrega por completo e quer que as coisas aconteçam, sabe, agora. Mas as coisas às vezes não estão acontecendo porque a gente não está se entregando totalmente. Tem que se entregar ao propósito. Você tem que se entregar a uma direção que Deus deu. E sabe, algumas direções que Deus dá vão ser muito confrontadoras. E elas vão mexer com você. Mas eu aprendi que da maneira de Deus as coisas sempre funcionam. Eu posso não entender totalmente, mas eu vou confiar. Eu vou me entregar totalmente a esse propósito, porque eu sei que me entregando a Deus as coisas vão acontecer. Se o silêncio te irrita, talvez é porque você não está querendo ouvir. Você só quer controlar as coisas. Nós queremos controlar as coisas. Não estamos querendo ouvir. Você está irritado porque você não quer ouvir? Você não quer sair do controle, você quer estar na direção. E Deus é melhor na direção do que nós. Entrega para Ele e confia, descansa. Eu sei que você está sendo confrontado aqui nessa palavra, mas entrega o controle para Deus. Você está perdendo as estribeiras porque você não quer ouvir? Mas se você ouvir, Deus vai mudar a tua história. Se você ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Se você ouvir, Deus vai intervir nessa causa e vai abrir a porta e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Você crê? Diga assim comigo, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Amém? Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. E para encerrar, você está esperando uma palavra? Quantos de vocês estão esperando uma palavra?
Mas e se Deus já te deu a direção? Aí você diz, mas eu não estou sabendo dessa direção. Às vezes Deus nos dá uma direção e nós não percebemos. Peça a Deus misericórdia, peça perdão por você estar distraído. E o Senhor vai lhe dar novos sinais. Ele vai mostrar as coisas para você. E essa vai ser a direção do Espírito Santo que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? É isso que eu ensino na Escola de Profetas. Eu ensino as pessoas a não perderem a direção de Deus para a vida delas. Tem gente que pensa que Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta, não. É para ensinar você a não perder nenhuma resposta de Deus no teu caminho. A você perceber tudo que Deus está falando com você. Gente, Deus não está mudo. Deus está sempre falando e se você pediu uma resposta, essa resposta veio. É por isso que eu quero convidar você. Nós estamos agora nas últimas vagas da Escola de Profetas e eu quero convidar você a participar dessa escola que será aqui em São Paulo, dia 7 e 8 de novembro. Nós estamos nas últimas vagas e pode encerrar inclusive até 19 horas de hoje, tá? Ou às 20 horas, eu não sei, estamos agora nas últimas vagas, nós abrimos mais algumas vagas e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vai ser no mês de novembro, dia 7 e 8 de novembro. Se você quiser, é só você ir até o meu site www.vinicius17.com.br. Só tem um detalhe, se você tentar acessar e não conseguir fazer a sua inscrição é porque fechou as vagas, daí vai ter uma imagem ali dentro do meu site que vai mostrar para você que as vagas encerrou, ok? Então, se você tentar no final da oração e não tiver mais, porque nós estávamos nas últimas vagas, então daí você, para a próxima, eu lhe aguardo, ok? Então, só queria deixar isso aqui bem explicadinho para você, porque estamos nas últimas vagas e se Deus está falando ao seu coração, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. É surpreendente, né, o que Deus está fazendo e como as pessoas querem acertar, como as pessoas querem tomar as decisões certas. Sabe, tem empresários que têm me procurado e me procuraram inclusive nessa Escola de Profetas e disseram assim, depois que eu aprendi a ouvir a Deus nos meus negócios, as coisas mudaram na minha vida, mudaram totalmente. E muitos desses hoje são meus parceiros doadores nos programas de televisão, porque é isso. Deus quer te abençoar para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, tá aí o meu convite para você em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com todos da sua família, porque hoje nós vamos fazer uma oração por provisões especiais. Amém? Então manda aí para alguém, tá? Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Se você não conhece meu site ainda, você deveria conhecer. Nossos eventos passam por lá, nossos livros passam por lá, passa tudo por lá, né? É uma plataforma que tem abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive a Academia Kindle, enfim, tem muita coisa boa ali no site, ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários 10.000 vezes mais na minha vida e família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, e vamos orar por provisões especiais. Pai santo e justo, graças te damos, Pai. Graças te damos, Espírito Santo, porque nós queremos andar tão próximos de Ti, nós queremos tanta intimidade contigo, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos saber do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Meu Deus, nossos ouvidos estão prontos para ouvir a Tua voz. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção entrando no caminho dessa pessoa. Como está escrito no Salmos 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós e a nossa casa estamos cobertos com o sangue de Jesus. Jesus protege a nossa casa. Jesus protege a nossa família. Nenhum mal prosperará contra nós e contra a nossa casa. Eu declaro que essa casa é abençoada. Eu declaro que dentro dessa casa há alegria, dentro dessa casa há provisão, dentro dessa casa há fartura. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Profetizo provisões especiais entrando na vida dessa pessoa, provisões especiais entrando na empresa, provisões especiais entrando na casa, provisões especiais entrando na vida dos filhos, e essa provisão vindo em várias formas, por meio de ideias, por meio de inspiração, por meio de bons negócios, por meio de mais clientes, por meio até mesmo de bênçãos específicas, e o Senhor falando a respeito dessa pessoa para aqueles, meu Deus, que podem ser uma fonte de bênção na vida deles. Eu apresento essa pessoa e oro para que portas se abram, para que oportunidades cheguem até você, para que coisas novas do Senhor cheguem até a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, abre o céu sobre teus filhos, e nós te pedimos, Pai, perdão, porque muitas vezes, Pai, queremos andar pela fé, mas não queremos ter o posicionamento. Que hoje, Pai, a partir de hoje, tenhamos o posicionamento de andar contigo, de caminhar pela fé, de falar pela fé, de fazer as coisas pela fé, crendo que aquele que vive está em nós. Doce Espírito Santo, nos enche da Tua presença, ó Deus maravilhoso. Amém e amém. Glória a Deus! Compartilhe agora essa oração com 9 pessoas pelo menos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, e até amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês. Olha só, meu chamado aí pela fé, meu chamado pela fé. Aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã, amanhã junto conosco aqui. Deus te abençoe e até mais. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Eu quero falar hoje sobre 3 sinais de que Deus está removendo alguém da sua vida. Eu sei que é difícil as pessoas aceitarem que Deus ele movimenta as pessoas do nosso redor. Mas a bem da verdade é que somente Deus pode ver totalmente o futuro. Tem coisas que você não entende, que Deus está fazendo agora, mas Ele está querendo lhe livrar amanhã. Então a gente quer segurar uma pessoa próximo da gente e Deus está querendo tirar. Só que nesse jogo de força sua, você vai acabar se machucando. Por quê? Sempre que Deus ele está querendo tirar alguém da nossa vida, Ele está vendo um golpe ali na frente. Ele está vendo uma traição. Ele está vendo uma obra de maldade. E um detalhe, quando pessoas erradas estão ocupando certas lacunas na nossa vida, elas podem estar ocupando o lugar da nossa bênção. Dá para entender isso? Que pessoas podem estar ocupando o lugar
de bênçãos de Deus na tua vida, na tua história, no teu destino? A Bíblia nos diz que Ló e Abraão tiveram um desentendimento nos negócios e Abraão tomou uma das melhores posturas que alguém poderia tomar. Ele disse para Ló: olha, não dá mais certo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para lá, eu vou vir para cá. Escolhe um lado e vai. Sabe por que Deus fez isso? Você sabe por que Deus fez isso? Deus permitiu com que Ló saísse de Abraão, porque o que Deus tinha para Abraão não tinha espaço para Ló. O que Deus tinha para Abraão não tinha espaço para Ló. Tem coisas que podem estar na nossa vida que estão ocupando o lugar de bênçãos, ocupando o lugar de coisas que Deus quer trazer para a nossa vida. Então, enquanto você está querendo segurar uma pessoa, sabe, que Deus está vendo que não vai dar para você, essa pessoa está ocupando o lugar de uma bênção genuína, está ocupando o lugar de um milagre na tua vida, está ocupando o lugar, sabe, de algo que pode mudar completamente o teu destino. Então segura essa palavra, porque ela é uma palavra profética. Eu quero dar aqui 3 sinais. Eu quero perguntar se você está preparado para ouvir esses 3 sinais de que Deus está querendo remover alguém ou algo da sua vida, certo? E eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, certo? E se puder compartilhar com outras pessoas, compartilha em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas não viram a notificação ou não receberam, mas não tem problema. Eu gostaria mesmo que cada pessoa que está aqui me ajudasse a compartilhar essa palavra, porque ela é uma palavra de livramento. Na verdade, tinha que estar escrito aqui, palavra de livramento, certo? Palavra de livramento, porque é isso que vai acontecer. Quando pessoas erradas estão ocupando o lugar de pessoas certas, você está tendo perda na sua vida. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Tem coisas que Deus permite que aconteça, porque Deus não está querendo mais com que algumas pessoas permaneçam aí na sua vida, certo? Então abra teus olhos. Eu vou repetir, abra teus olhos, abra teus olhos, abra teus olhos. Tá preparado aí para essa palavra? Espero que sim, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Bem, o primeiro sinal de que Deus quer remover alguém da sua vida são pessoas que estão forçando, sabe? Estão forçando e estão tentando lhe convencer de quem elas são. Sabe, pessoas que tentam forçar algumas coisas, forçar, eu posso dizer assim, eles estão forçando fazer com que você engula eles. Certo? Essas pessoas, Deus está querendo tirar da sua vida. Pessoas que de alguma forma estão envenenando o teu jardim. Ou seja, a pessoa tem um lado bom dela, mas ela tem um lado ruim que é perturbador. Ela tem um lado ruim, sabe, que faz você ficar acordada toda madrugada. Ela tem um lado ruim que ela está sempre empurrando os problemas dela para você. Ela tem um lado ruim que ela fala mal de todo mundo. E essa pessoa está envenenando o teu jardim. Ou seja, isso não está sendo bom para você. Isso não está sendo bom. Pessoas que estão procurando envenenar o teu jardim, elas estão como um peso. Você está carregando uma carga que não deveria. Ou seja, elas estão querendo convencer você de uma coisa, mas, sabe, a vida delas conectada na sua vida está mostrando outra coisa. Está mostrando peso, está mostrando que andando com ela, você está carregando, na verdade, ela. E Deus está mostrando para você que tudo aquilo que está produzindo peso não está fazendo parte mais da tua vida. Então, deixa Deus cortar. Segundo sinal de que Deus está querendo remover. E olha só, eu estou falando algumas coisas aqui bem chaves, viu? Eu estou falando algumas coisas aqui bem chaves. Então presta atenção porque Deus está falando com alguém aqui. Segundo, não explique o porquê das tuas decisões e você também
não precisa mostrar para ela o teu caráter, sabe? Sabe, pessoas que estão sempre querendo se achar mais certas do que você? Pode até existir realmente, né? Pessoas mais certas do que a gente, pessoas melhores do que a gente, claro, sempre existe. Mas a pessoa que está conectada com você, ela não pode estar duvidando do teu caráter. Ela não pode estar duvidando da tua moralidade, certo? Se você anda certo, está com a consciência limpa, sabe? E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são exatamente assim. Pessoas que estão sempre, sabe, colocando em xeque a sua moralidade, colocando em xeque seu caráter, como se você... E o pior, essas pessoas fazem você se sentir mal com você mesmo. Sabe, essas pessoas fazem você se sentir mal, como se você fosse culpado de uma coisa, como se você tivesse errado. Mas vem cá, essas pessoas estão lhe ajudando no quê? Não estão lhe ajudando em nada? Então, essas pessoas, Deus está querendo remover da sua vida. Não aceite pessoas, e eu quero que você grave isso, sabe? Não aceite pessoas no seu convívio que estão duvidando do seu caráter, estão duvidando da sua intenção, sabe? Elas não têm nada a ver com isso. Elas não têm nada a ver com o teu caráter, elas não têm nada a ver com a tua intenção. Então não permita com que essas pessoas comecem a fazer você se sentir culpado por alguma coisa. Porque daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? Você está certo, mas está se sentindo culpado. Por quê? Porque é isso que eles fazem com você. É um jogo mental tão pesado, sabe? E são pessoas que não sabem cuidar da vida delas, tem que estar cuidando da tua vida. Eu particularmente, eu sou uma pessoa assim muito reservada, eu não gosto que fique cuidando da minha vida. Minha vida é a minha vida, sabe? Vocês que me acompanham até nas redes sociais, vocês sabem que eu não gosto nem de ficar postando nada, nem de ficar postando, sabe, sobre a minha vida pessoal. Eu posto muito. Lá, de vez em quando, boto uma foto com a minha família, com os meus filhos, mas não que eu não tenha momentos para compartilhar. É que eu acho que a nossa vida ela tem que ser um pouco privada, certo? Porque senão a gente não tem liberdade nenhuma, certo? Então, eu acho que isso é muito importante. E o terceiro sinal de que Deus está querendo remover alguém da sua vida são pessoas que estão sempre querendo se intrometer na sua privacidade. Tem pessoas que querem se meter na sua privacidade, naquilo que você gasta, naquilo que você faz, nas suas ideias, nos seus projetos. Eu penso da seguinte maneira: pessoas para desestimular a gente tem aos montes, e pessoas para motivar dá para contar nos dedos. Então eu acho que você não deve dar esse poder, sabe? Então você quer comprar um carro e a pessoa diz, não compra, isso é uma péssima ideia. Você quer vender uma coisa, não vende porque... Não, peraí, vamos colocar limite nas coisas. E se a pessoa continuar insistindo com você, corta ela da sua vida. Sabe por quê? Porque as decisões pertencem a você. Eu sempre digo para as pessoas, eu dou direção profética para pessoas do mundo inteiro, né? E eu interpreto sonhos que, assim, é uma direção muito clara. Só que eu sempre digo para as pessoas que a decisão é delas. Eu não posso tomar decisão por ninguém. Sabe? Eu não posso. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. É essa. Eu não posso tomar uma decisão por ninguém. Eu digo assim, eu sempre digo, a decisão é sua. A decisão é da pessoa, sabe? Não permita com que as pessoas tomem a decisão. E eu digo mais, quem está tomando a decisão por você, tá? Quem está tomando a decisão por você, na verdade, essa pessoa não está lhe ajudando. Essa pessoa está tirando a sua liberdade. Essa pessoa está tirando a sua liberdade. Não permita com que pessoas tirem a sua liberdade, certo? É você que decide. É você que decide. Não permita com que pessoas tirem a tua liberdade. Daqui a pouco você não está decidindo nada mais. Daqui a pouco você não decide mais. Você não decide nem a roupa que vai andar. Você não decide nem mais o que vai comer, né? Então, tenha cuidado e
Se Deus quer tirar essa pessoa, deixa que tire. E um detalhe, eu não coloquei aqui na minha lista, né, de algo que Deus quer, de um sinal que Deus quer tirar uma pessoa da sua vida, mas eu quero dar um outro sinal aqui, e eu quero que você preste muito atenção. E você que está entrando agora nessa live, tá? Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like nesse vídeo, por gentileza, tá bom? Deixa aí o teu like. E se você puder depois compartilhar com outras pessoas, você compartilha. Ó, presta atenção. O último sinal, tá? Eu falei 3 aqui, mas eu vou falar mais um, porque o sentido é falar. Pessoas que você observa a manipulação delas. Se você discernir a manipulação de alguém, salte para longe dessa pessoa. Tá? Toda vez que você ver a manipulação de alguém sobre uma coisa contra você, sabe? Que a pessoa está querendo lhe manipular para que você tome uma decisão, para que você ajude ela. Gente, não permaneça com uma pessoa assim, porque assim, a gente não pode manipular nada, sabe? Manipular algumas coisas corrompe, manipular corrompe. Então isso é errado, manipular corrompe, manipular é um problema, sabe? Se afaste desse tipo de gente que tenta manipular tuas decisões, manipular tua cabeça. Isso não é de Deus, isso não é um caminho de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra, eu peço que essa palavra seja compartilhada com o máximo de pessoas que nós pudermos compartilhar.